Fala pessoal, começando esse ano de cara nova, aproveitando, feliz ano novo a todos. E neste vídeo a gente vai falar um assunto que vem repercutindo muito nos dias atuais, que é a inflação. Também vou falar da poupança. Mas afinal, você sabe o que significa a inflação quando está em alta? E você também sabe como funciona a poupança? Então, caso não saiba, não deixa de assistir este vídeo. Certo, pessoal? Então, vamos rodar a vinheta e em seguida voltaremos. Bem, vamos começar a falar da inflação, certo? Existe um índice que representa a inflação, que é o IPCA. O IPCA significa o Índice de Preço do Consumidor Amplo. Amplo porque tem o objetivo de abranger até 90% das pessoas que vivem nas áreas urbanas. Este índice foi criado em 1979, com o objetivo de medir a variação dos preços em um conjunto de produtos e serviços consumidos no varejo pelas famílias brasileiras. O órgão responsável por esse índice é nada mais, nada menos que o IBGE. Tá, mas como é calculado este índice? Bem, simplificando, é lógico, né? Imagina uma cesta bem grande, onde a qual tem os principais produtos e serviços nesta cesta, certo? E cada pedaço dessa cesta representa as principais regiões do país, certo? As famílias que vão consumir esses produtos são as famílias que têm uma renda de 1 a 40 salários mínimo. E no período de 30 dias, ele vai medir a quantidade que foi consumido desses produtos e tirar uma média. É como a lei da oferta e demanda. Quanto maior a demanda, maior a oferta, maior o preço, para que aquele produto não se torna escasso. Simplificando, a inflação é nada mais que um aumento generalizado dos produtos e serviços. Simplificando ainda mais, a inflação é a desvalorização do nosso dinheirinho. Simples assim, certo? Agora vamos falar da nossa queridinha poupança. Queridinha porque recentemente a Anbima divulgou os principais investimentos no mercado brasileiro em 2021 e a poupança ganhou disparadamente em primeiro lugar com um percentual de 65%, certo? Vocês sabem que ano foi criada a poupança? A poupança foi criada no século XIX, no período monárquico, olha para você ver, do então imperador Dom Pedro II. Olha como ela é antiga. Além de ser antiga, ela também apresenta segurança, liquidez imediata. Ela não tem taxas nem custo, não incide IR. Por esses fatores, ela ainda é a queridinha dos brasileiros, certo? Uma coisa importante a saber é que a rentabilidade da poupança não é diária, mas sim mensal. O que significa isso? Vamos supor que você abre a sua conta dia 1º de janeiro e só for resgatar no dia 30. O que aconteceu? Você não vai pegar nenhum centavo a mais, porque não deu um prazo de 30 dias. Então, se você abriu dia 1º, você teria que resgatar só dia 1º do mês seguinte, que é o chamado a data de aniversário. Aí sim você ganharia de fato aquelas rentabilidades. Caso contrário, não. Outra coisa importante a saber é que em 2012 as regras da poupança mudaram, certo? Teve uma MP 567 que fez que as regras da poupança mudaram, certo? E como funciona estas regras? Bem, a partir de 2012, então, a poupança é remunerada por duas taxas. A taxa adicional e a taxa básica. Mas como funcionam essas taxas?
Bem, a taxa adicional, ela tem como base o quê? A taxa Selic. A taxa Selic é o quê? É a taxa básica da economia, utilizado como base em investimentos, financiamentos, os títulos do Tesouro, dos títulos públicos do Tesouro Direto, tudo tem essa taxa como base. Então, como funciona essa taxa? Como que ela funciona com base a taxa Selic? Simples assim. Se a taxa Selic estiver 8,5 ou inferior a 8,5, essa taxa ela vai pagar 70% da taxa Selic. Agora, caso a taxa Selic estiver acima de 8,5, é como está nos dias de hoje ela está 9,25, essa taxa vai pagar o teto da poupança, que é 0,5%, certo? Agora, e a outra taxa? A taxa básica. Essa taxa básica é a taxa TR, a famosa taxa referencial. Essa taxa que foi criada no início da década de 90, na época quem presidia o país era o Collor de Mello, né? Que ele criou um pacote de medidas econômicas num período para combater a hiperinflação, e nesses pacotes que estava incluso a TR, que hoje ela não é só aplicada na poupança, mas também no FGTS, nos financiamentos imobiliários, nos títulos públicos também. Então, o que aconteceu o ano passado? O mês passado, dezembro, a poupança rendeu 0,6%. Então, esse 0,5% foi a taxa adicional e esse 0,1% foi a taxa TR. Então, o que eu falei até agora foi da inflação e da poupança, certo? Eu vou dar um exemplo que talvez vai ficar mais fácil o entendimento. Vamos supor que eu queira comprar esta xícara, certo? E essa xícara custa R$100 e eu tenho R$100. Porém, eu só vou precisar desta xícara daqui a um ano. O que eu faço? Eu pego o meu dinheirinho e coloco na poupança. Daqui a um ano eu vou resgatar. E a poupança, nesse período de um ano, ela teve uma rentabilidade de 6%. O que aconteceu? Meus R$100 virou 106. E a xícara? Ela foi corrigida com a inflação que deu 10%. Quanto está custando a xícara agora? 110. E meu dinheirinho virou 106. Moral da história. Meu capital, meu dinheirinho suado, perdeu 4% do poder de compra. Você deve estar me perguntando, bem, é isto que acontece com o nosso dinheiro aplicado na poupança? Bem, eu montei uma planilha, começando desde 2012 até os dias de hoje, e nós vamos ver de fato se é isto que acontece. Tá certo? Vamos ver então? Bem, pessoal, o que eu montei aqui, cara? Eu montei aqui uma planilha desde 2012, foi a época que ocorreu a mudança da poupança, até 2021, certo? Esses dados foi coletado no Instituto Assaf Neto, um dos grandes, na minha opinião, um dos maiores, se não for o maior, especialista no mercado financeiro, né? Então, o que eu montei aqui? Eu peguei os dados do IPCA, a antiga poupança, a nova poupança, a taxa TR e a taxa Selic. Vale ressaltar que na nova poupança, que é a poupança atual, já está adicionado a taxa TR, certo? Então, se você só fazer o comparativo da inflação com a poupança, você já percebe que a poupança, a inflação já está dando uma surra na poupança, né? E olha, para você ver, cara, em 2015 que a poupança, que a inflação estava com 2 dígitos. Após 6 anos, voltou a fechar com 2 dígitos. Mas enfim, vamos supor agora que em 2012 você tinha 10 mil, certo? E você resolveu colocar esse dinheirinho suado seu na poupança. O que vai acontecer, certo? Bem, aquele dinheiro seu, 10 mil, na poupança, virou 10.275. Então, ele teve uma rentabilidade anual
de 275. E nesses períodos ele virou 16.666, certo? Mas será que foi isso mesmo que aconteceu? Vamos ver agora, vamos descontar com a inflação, certo? Bem, para começar 2012, aquele 10 mil se transformou em 9.975. Então você teve uma perda de compra de menos 2,9%. Olha para você ver. E no ano seguinte você perdeu também. E no próximo ano que melhorou um pouquinho. 2015 voltou menos 2. Depois se recuperou em 2016 até 2019 e voltou a cair em 2020. E em 2021 toma uma paulada de menos 6,5%. Ou seja, o seu não é 15.666. Na verdade, descontando com a inflação, seu dinheiro, seu poder de compra, seu poder aquisitivo está 15.587. Se você quiser fazer só um comparativo, quantos que ficaria? Vamos fazer só para comparar com o percentual com a poupança. Então, daria 60,71% que a inflação subiu nesses quase 10 anos. E a poupança, vamos ver aqui, 52%. 53 arredondando, né? 61 arredondando a inflação e 53 a poupança. Olha para você ver que a inflação foi superior com a poupança, certo? É lógico que eu considerei aqui só como exemplo, sem juros compostos, né? Que a poupança tem um juro composto. Mas enfim. Então, nesse exemplo aqui, se você colocasse então seus 10 mil em 2021, você iria perder 6,5% do poder de compra. Eu fiz um outro embaixo aqui colocando a taxa Selic. Na verdade, um título público, né, atrelado à taxa Selic, que seria o Tesouro Selic. Só para comparativo, olha o que aconteceria se você colocasse no Tesouro desde 2012. Aqueles 10 mil seu tinha virado 10.841 e hoje aqueles 10 mil estaria valendo 23.531. Olha que diferença para poupança de 16 mil para 23.531. Mas vamos também descontar com a inflação? Vamos ver? Opa, deixa eu ver aqui. Bem, isto, olha lá. Descontando com a inflação, você percebe que o Tesouro Selic só perde em 2020, que deu menos 0,17, e 2020. Em compensação, ganhou em todos. Por isso que o seu ganho real, na verdade, foi de 23.358 comparado com os 15.587. Então, resumindo tudo, não vale a pena deixar o seu dinheiro depositado, o seu dinheiro parado na poupança, porque ele está perdendo um poder de compra. A não ser em raras exceções, como uma reserva de emergência em curtíssimo prazo, talvez valeria a pena, certo? Falar em reserva de emergência, não perca o próximo vídeo que eu irei falar sobre a importância da reserva de emergência para você que pretende investir, seja em renda fixa ou em renda variável, certo? Pessoal, espero que tenha gostado e não perca os próximos vídeos. Até mais!